Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Fiquei um pouco sumida aí, mas agora eu tô voltando com a corda toda, tá bom? Bem, antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de falar duas coisas com vocês. Primeiro, é, só lembrar, né, que essas aulas elas são voltadas para o público de educação básica, né, de ensino fundamental 2 ou ensinos finais, anos finais, como a gente chama hoje, e ensino médio, né? É por isso que eu gosto de usar palavras simples, né, do dia a dia, para que haja realmente essa contextualização, ou seja, para quem estiver assistindo essas aulas, né, esses vídeos, consigam contextualizar a realidade que você vive com o que você está ouvindo aqui, tá bom? Então é por isso que eu não uso termos rebuscados e técnicos, mas nada impede de quem for da área, né, quiser trocar uma ideia, argumentar, fica à vontade, tá? Segunda coisa, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho para que você possa receber, né, as notificações das novas aulas e compartilha esse vídeo com os seus colegas se você gostou, ok? Bom, nosso tema de hoje é imunização gerada a partir de vacinas, tá bom? Nós não temos como objetivo nessa aula falar sobre o sistema imunológico propriamente dito, né? Ou seja, falar das estruturas, das funções, dos tipos de células de defesa, não é isso. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da vacina. Porém, para que nós falemos desse assunto, é importante lembrar de algumas coisinhas com relação ao sistema imune. Bem, o sistema imunológico, né, ele conta com outros coadjuvantes aí na defesa do nosso organismo, tá? Ele não vai atuar sozinho, então é a primeira coisa que a gente precisa falar. Por exemplo, quem ajuda o sistema imunológico? A pele, porque a pele é uma barreira contra os micro-organismos, contra os agentes patológicos que estão aí no ar, na água, enfim, né? Ah, então, ela acaba bloqueando a entrada ali. Assim como a saliva, assim como a lágrima, assim como esses pelinhos que a gente tem no nariz, nos ouvidos. Então, tudo isso colabora, né, para o sistema imunológico. Porém, se algum dessas barreiras iniciais aí falharem, o sistema imunológico então vai ter que começar a atuar, tá certo? E como que ele vai atuar? Ele vai atuar a partir da produção, né, intensiva de células de defesa e cada um com a sua função aí dentro do nosso organismo. Mas onde é que estão essas células, né? Na verdade, essas células elas estão lá no nosso sistema sanguíneo, né? Na verdade, o sistema que vai produzir as nossas células, que tem um nome lindo que eu adoro, que é o sistema hematopoético, né? Mas essas células que estão ali dentro do nosso sangue, elas ficam ali dentro do nosso sangue e vão. Por que que fica no sangue? Porque o sangue consegue chegar em todas as partes do nosso corpo, né? Através da corrente sanguínea. E quem são essas células? Tá? São os glóbulos brancos. Lembrando que o nosso sangue ele tem três tipos de elementos figurados, três tipos de células, que são os glóbulos vermelhos ou as hemácias, ou ainda os eritrócitos, né, que tem vários nomes, que estão relacionados ao transporte de oxigênio, armazenamento de ferro, entre outras funções. Nós temos as plaquetas, né, ou os trombócitos, que estão relacionados à coagulação sanguínea. Então, quando a gente tem um ferimento, quem vai se encarregar de parar o sangramento são as plaquetas, né? Claro que não são só elas, mas ela tem um conjunto de ações ali, mas elas são as principais responsáveis. E os glóbulos brancos, que a gente também pode chamar de leucócitos, né? Leuco branco, citocélula, que são as células brancas que são responsáveis então pela defesa, né, do nosso organismo. Muito bem. E como que isso funciona? Esses leucócitos, eles têm diversas, vamos dizer assim, formatos, tá? Existem diversos tipos de leucócitos e esses leucócitos são especializados em algum tipo de defesa, ou contra um determinado micro-organismo, ou na fagocitose, por exemplo, né, que é o englobamento de substâncias, né, e depois que vai formar o pus, por exemplo, quando a gente tem um ferimento, né, que esse tipo de cara chama-se macrófago. Aí a gente tem os eosinófilos, os neutrófilos, né, que são os primeiros ali. Então, por exemplo, se eu me corto, vamos imaginar assim, né? E aí, quando eu tenho essa abertura, como eu falei para vocês, né, para dentro do meu organismo, imediatamente o meu organismo vai receber um aviso ali, meu cérebro vai ali receber um aviso, vai desencadear toda uma reação, e os neutrófilos são os primeiros carinhas que vão correr para ali a fim de resolver esse problema, né? Muitas vezes eles conseguem identificar o tipo de micro-organismo que tá ali, conseguem combater e tal, mas às vezes precisa ter uma resposta secundária, enfim. Então, cada um deles vai ter uma determinada função, tá?
E a gente vai falar hoje especificamente que está relacionado à vacina, que são os anticorpos, tá? Os anticorpos, eles são proteínas que são produzidas por um tipo específico de leucócito, ou seja, por um tipo específico de célula branca, que são os linfócitos, tá? Nós temos dois tipos de linfócitos, o linfócito T e o linfócito B, tá? E esses caras aí é que estão relacionados à produção dos anticorpos, que são os responsáveis pela produção dos anticorpos e da memória imunológica, tá bom? Vou falar mais profundamente sobre isso na aula de sistema imune, tá? Mas é importante que vocês entendam que, então, os linfócitos, que são um tipo de células brancas, né? Eles são responsáveis, então, pela produção de anticorpos, que são as proteínas que vão tentar resolver o problema e muitas vezes, né, na maioria das vezes, consegue, então, resolver esse problema e eliminar esse antígeno do nosso corpo. Então, pra gente começar, vamos falar um pouquinho, para começar a falar de vacina, né, vamos falar um pouquinho sobre antígeno e anticorpo, tá? Essas palavrinhas antígeno e anticorpo, elas podem ser traduzidas assim. O antígeno é aquele cara do mal, é o vilão, é o veneno ali que vai fazer mal para nós, e o anticorpo é o carinha que vai ser o soldadinho, que vai então proteger o nosso organismo, tá? Muito bem. E como que ele vai proteger? Identificando, né, depois que ocorre a identificação desse tipo de antígeno, anticorpos específicos passam a ser produzidos, né, com arminhas específicas, vamos dizer assim, para conseguir, então, dar fim e eliminar esses antígenos, tá certo? E o que é um antígeno? Qualquer agente patogênico estranho ao nosso organismo que pode causar algum problema para nós, tá? A gente pode chamar de antígeno. Então, por exemplo, um vírus é um antígeno, uma bactéria é um antígeno, um verme pode ser também, porque não? Ele faz mal pra gente, tá? Pra gente trocar em miúdos. Muito bem. Então, como é que fica essa história da vacina com essa relação de antígeno e anticorpo? Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a história da vacina, né? A vacina, ela foi descoberta acidentalmente, como tudo na ciência, né? 99% da ciência é acaso, tá? É acidente, ou foi sem querer descobrir. Com a vacina não foi diferente, tá? Primeira vacina, ela foi criada, descoberta, né? Na Inglaterra, por um cara chamado Edward Jenner. E a primeira vacina, ela foi contra a varíola, né? A varíola é uma doença que causa umas bexiguinhas assim na pele, depois vocês podem procurar mais a respeito da varíola, né? E ele descobriu por acaso, né? Tinha umas senhorinhas lá que ordenhavam as vacas e tava tendo aquele problema todo com a questão da varíola e tal, e essas senhorinhas ali, né, essa ferida vinha da teta da vaca, na verdade, e essas senhorinhas que cuidavam ali, meio que não estavam tendo esse problema, não desenvolveram a varíola, né? Então ele percebeu, pô, tá imune, né? Não acontece nada com essas pessoas. Então ele pegou ali aquele pus da teta da vaca e foi analisar, né? E descobriu ali antígenos, anticorpos, enfim, que acabou sendo base para a primeira vacina, tá? E a partir daquela época, então, foi no século XVII que isso aconteceu, lá na Inglaterra. Os estudos foram avançando e foram se desenvolvendo outras vacinas, e a gente tem uma gama imensa de vacina hoje, tanto para os seres humanos quanto para os outros animais também, né? Por exemplo, os cães, né? Que a gente tá ali, os cães, os gatos, que são animais domésticos ali, eles, por exemplo, tomam uma série de vacinas contra a raiva, né? Contra a parvovirose, por exemplo, que é um vírus que acomete os cachorros, por exemplo, enfim. Então a gente tem que pensar também que vacina não existe só para ser humano, né? Existem para outros tipos de animais também, tá certo? E aí, o que significa essa palavra vacina, né? A palavra vacina, ela vem do latim ou do grego, vocês sabem que eu nunca sei esse negócio de grego e latim, né? Que significa veneno, né? Ai, meu Deus, veneno, pro? Calma, tá? É um veneno, mas é um veneno bom. Vamos pensar nesse sentido, tá? Por que ela é chamada de veneno, na verdade? Porque dentro da vacina, em 99% dos casos, a gente tem um antígeno, né? O que é o antígeno mesmo? Ah, é o cara que me faz mal. Pô, mas se ele faz mal, por que ele tá dentro da vacina, pro? Calma, né? Ele, na verdade, tá ali dentro, mas ele tá assim, ou ele já tá bem atordoado, bem fraquinho, não é capaz de causar nenhum mal sério, nenhum dano sério, ou ele já tá morto, tá? Depende de cada caso.
E aí ele ali dentro, não é só ele que tá ali, tem uma série de outros produtos que são colocados dentro, né? Os insumos que a gente fala, né? Outros produtos ali, né? Que estão colocados ali junto para tornar essa vacina eficiente e funcional, tá certo? E aí esse carinha vai então fazer com que a gente acabe produzindo uma reação ali e essa reação nos torna imune, nos torna protegidas daquele determinado antígeno, tá bom? Então, por isso que a palavra vacina significa veneno, mas é um veneno bacana, tá legal? Muito bem. E aí, qual é a grande polêmica que sempre aconteceu em torno da vacina? Se vocês pegarem lá no início do século XX, o que acontece? Houve a revolta da vacina lá no Rio de Janeiro, né? Oswaldo Cruz era um médico sanitarista, né? Por isso que a gente tem aí o Instituto, o Fiocruz, né? Que é a Fundação Oswaldo Cruz, que recebe esse nome justamente porque esse cara foi muito importante. Isso eu tô falando de Brasil, né? Ele foi muito importante aqui no nosso país para a questão da imunização através de vacinas, né? As pessoas ficavam muito doentes naquela época e tal, então ele obrigou, né, a que as pessoas tomassem a vacina, né? E isso gerou uma grande revolta, assim como está acontecendo agora com a história do Covid, da vacina do Covid, pessoal, né? Qualquer uma das vacinas aí contra o Covid, independente do laboratório que elas estão vindo, enfim, tá criando essa polêmica toda, que não tem que ser obrigatória, eu não quero tomar, ninguém pode me obrigar e tal. Só que essa revolta aconteceu de uma forma muito mais severa no início do século XX, né? Mas houve. Então, toda vez que ocorre uma mudança muito grande, que as pessoas querem impor uma questão sanitária ali, ou de saúde, enfim, gera essa polêmica, é natural, né? Porque a gente é feito para questionar mesmo, né? Só que eu acho assim, o que a gente não pode fazer é ir atrás de informações equivocadas e fazer lavagem cerebral e pirar os colegas. Então, a minha opinião, diz respeito a mim, eu vou fazer que seja meu, né? Eu não posso querer convencer o meu colega, ou o meu amigo, ou o meu vizinho, ou o meu parente, enfim, do contrário. Cada um tem direito, né? Eu quero me vacinar, eu vou, eu não quero, eu não vou, mas eu não tenho que ficar fazendo pressão em ninguém, eu acredito. Então, acho que a gente tem que ler, tem que se informar. Quanto mais nós nos informarmos, melhor, tá? E aí, depois tirar as conclusões, ok? Mas retomando a nossa aula, é o seguinte. Então, como é que funciona isso? Tá? Então, houve essa revolta da vacina lá e tal, mas a vacina, ela é importante. Por que a vacina é importante, pessoal? Existem alguns tipos de vacina, tá? Que são a vacina do próprio antígeno, tá bom? Que vai ter a bactéria ou vírus, né? Hoje a gente tem algumas vacinas que são produzidas a partir de bactérias. Até um certo tempo a gente só tinha vacina produzida a partir de vírus. Hoje em dia a gente já tem vacina produzida a partir de bactéria. Por exemplo, a meningocócica, que é contra a meningite, tá? E existem outras também, mas eu estou dando um exemplo. Então, ela utiliza-se do próprio vírus, né? Que tá o vírus ali meio atordoado, meio morto, né? E ele vai, então, a gente vai receber essa vacina para produzir os anticorpos. Tá bom? 99% das vacinas são assim. Aí existem outros tipos de vacina, que é a vacina de DNA ou de RNA, né? Que essa vacina, o que acontece? Ela é produzida a partir de um trecho de um determinado vírus, de uma bactéria, né? De um determinado antígeno, que vai ser colocado dentro do nosso organismo, esse trecho do vírus ali, do DNA do vírus, dentro do nosso organismo, dentro do organismo do animal, né? E vai então começar a produzir a proteína que aquele vírus produz normalmente, e aí quando o nosso organismo tiver contato com essa proteína, com esse veneno que o vírus está produzindo, vai responder e vai começar a produzir então os anticorpos, tá? Existe a vacina do vetor viral. O que é? Ao invés de colocar esse pedacinho de DNA dentro da vacina, coloca-se dentro de um outro vírus, aí esse vírus vai produzir essa determinada proteína, e aí então vai ser injetada no ser humano, e aí esse ser humano vai conseguir então produzir somente os anticorpos. Até agora, a gente tem, para ser humano, vacinas produzidas a partir de antígenos, tá? Do próprio vírus ou da própria bactéria. Esses outros tipos de vacinas a gente tem para animais, cães, equinos, né, que são os cavalos, enfim, para alguns peixes. Para o ser humano, tá vindo agora essa história das vacinas do coronavírus, tá? Existem alguns laboratórios que estão produzindo as vacinas de DNA ou as vacinas de RNA, né, do mRNA, ou ainda essa vacina do vetor viral, dependendo do laboratório. Se vocês querem aprender mais, dá uma procurada aí que tá cheio de informação na internet, né? Procurando sites confiáveis, lembrando disso, tá certo? Mas independente de qualquer coisa, a função da vacina é produzir uma resposta imunológica,
né? Então, quando o nosso organismo entra em contato com esse determinado vírus, ou essa bactéria, enfim, ou mesmo essa proteína, enfim, não importa qual seja o tipo da vacina, o nosso organismo então vai começar a produzir os anticorpos, que são os soldadinhos de defesa específicos contra aquele determinado antígeno. Tá? Por isso que a vacina acaba sendo mais eficiente, né? Porque ela vai induzir a produção de anticorpos, e os anticorpos são específicos, né? Eles não vão sair atirando aleatoriamente aí como se fosse um determinado, um outro tipo de glóbulo branco, né? Como se fosse, por exemplo, um macrófago, um eosinófilo, enfim, fosse ali responder. Eles poderiam ser eficientes? Pode ser que sim, mas até você conseguir acertar, até você conseguir realmente tornar essa resposta eficaz, pode ser problemático. Tá? Então, é por isso que as vacinas são importantes, sim. Por quê? A vacina vai me impedir de ter contato com o vírus? Não, ela não vai te impedir de ter contato com o vírus. É impossível isso acontecer, a não ser que você fique dentro de uma bolha, né? O que a vacina vai fazer é o seguinte, ela vai criar em você uma memória, tá? Dependendo da vacina a longo prazo, para sempre, ou a curto prazo, dependendo da vacina, né? Por que a gente tem que tomar vacina de gripe todos os anos, por exemplo? Porque a memória que ela gera em mim é curta, memória imune. Então, eu preciso renovar, lembrar o meu organismo, né? Às vezes o vírus muda. Mas, por exemplo, tem vacinas que a gente toma uma vez na vida, BCG, você tomou no dia que você nasceu. Acabou, né? E, enfim, aí tem outras que você vai tomar também só uma vez na vida e outra que você precisa tomar de tempos em tempos. Tétano, a cada 10 anos, né? Então isso depende. Mas qual é a importância da vacina? A importância é que é o seguinte, se você tiver o contato com aquele determinado antígeno, o seu organismo já sabe como atuar e ele vai responder muito rápido, muito mais rápido. E aí você fica protegido. Você fica imunizado. Muitas vezes ele até tem os anticorpos armazenadinhos ali, ele já usa, né, na linha de frente. Se aquilo não for suficiente, ele vai poder conseguir produzir mais com mais eficiência, porque ele já conhece a receita do bolo, né? Diferente de eu, por exemplo, nunca ter tido contato com aquele antígeno e eu vou ter, então, contato com esse cara, né? E até o meu organismo entender o que está acontecendo e produzir, eu posso ter reações muito sérias, porque o vírus está dentro ali, o vírus, a bactéria, enfim, está dentro do meu organismo, já está trabalhando, ele entra e já começa a atuar, né? Então, é importante que essa vacina aconteça, que essa imunização ocorra, por conta disso. O vírus não vai entrar e falar assim, peraí que eu vou te dar um tempinho, vou entrar agora em você, mas eu vou te dar um tempinho para você pensar e responder. Não, tá? Ele entrou, já entra com a corda toda e se você tiver imunizado, tiver preparado, a sua resposta vai ser muito mais rápida. E a chance de você desenvolver a forma grave da doença é mínima, tá certo? Ou nenhuma, ok? Então é importante entender isso também, que a vacina não me impede de ter contato com o vírus, mas ela me protege, tá? E aí tem uma série de questões, que vacina causa autismo, vacina isso, vacina aquilo. Não existem comprovações científicas nenhuma, tá? A vacina de mRNA que tá vindo aí, né, de DNA, altera meu DNA? Não altera, pessoal, não altera, tá? O DNA, a função do mRNA é produzir proteínas, síntese de proteínas, tá? Eu tenho aula disso aí no canal, ó, vejam, tá? Então não ocorre alteração de DNA, mutação genética, nada disso, pessoal, tá? Então, informem-se, né? Fiquem atentos a essa questão. E não é só da relação à vacina do coronavírus, não, mas a vacina de sarampo, né? Por que é importante? Teve um surto de sarampo há uns 2 anos no nosso país, né? Quando houve aquela migração intensa de países da Venezuela para o Brasil. Por quê? Porque o que acontece? Lá a vacina não é obrigatória, ou as pessoas não se vacinam, eu não conheço muito a política daquele país, mas aí acabou disseminando. Mas assim, por que esse vírus se disseminou com tanta facilidade? Porque muita gente não tinha sido vacinada. Quando você tem uma imunização em massa, que você fala, né, que você consegue erradicar essa doença. E mesmo que o vírus venha, a não ser que ele seja uma cepa muito diferente, mas mesmo que esse vírus venha pra cá, se eu tô imune, eu não vou pegar essa doença, de forma alguma, tá? Então é importante a imunização, ela é muito importante, tá? Por isso que existe a carteirinha de vacinação ali do bebê, tem ali toda uma regra, né, de você se vacinar. Mas se você não quiser me vacinar, é um direito que você tem, tá? Eu não quero me vacinar, não quero vacinar meu filho. Só que cuidado para que a sua decisão não influencie a vida das outras pessoas. Eu não quero me vacinar, se eu pegar uma determinada doença, seja ela qual for, eu tenho que tomar cuidado para não transmitir isso para as outras pessoas, né? Então é muito importante. Por exemplo, bebês nascem, né? Todos nós nascemos sem imunidade,
Nenhuma, zerada. Da onde veio os nossos primeiros anticorpos, nossos primeiros, né, nossa primeira defesa? Do leite materno. Por isso que é tão importante amamentar também, né? Então, mas de repente eu decidi que eu não quero me vacinar, né? Aí eu posso lá ter não quero me vacinar contra o sarampo, por exemplo. Um exemplo, tá, gente? E aí eu tive contato com o vírus ali, mas ainda tô assintomática, porque não é o fato de eu estar sem sintomas, significa que eu não tô com o vírus, o que eu não vou transmiti-lo. Aí eu tenho contato com um bebezinho que acabou de nascer, eu vou visitar o carinha ali, passo o sarampo pra essa criança, né? E aí, porque essa criança só vai poder tomar vacina de sarampo com um aninho, né? Que tem todo um calendário de vacinação. Então eu coloquei em risco a vida daquela criança. Então, se eu não quero me vacinar, eu tenho que também estar ciente de que eu tenho que me conter e não levar esse vírus aí que pode estar comigo em algum momento para outras pessoas. Então, tudo isso tem que ter sido levado em conta, pessoal. Tá bom? Mas é assim, eu espero que vocês tenham entendido o contexto, tá? Que vacina, então, é um antígeno ali, né? De uma forma ou de outra, que vai provocar, então, a produção dos anticorpos pelo meu organismo, tá? E esses anticorpos ali, eles podem ficar armazenados por um tempão ali, pra sempre, ali na minha caixinha de defesa do organismo, vamos dizer assim, ou por um período mais curto, mas que vão estar me protegendo. Tá bom? Existe outro tipo de imunização também, que eu quero falar rapidinho aqui antes de encerrar a aula, que é a imunização passiva, né? O que é a imunização passiva? É naquela onde o nosso corpo já recebe os anticorpos prontos, tá? Existe esse tipo de imunização também. Então, a vacina é um tipo de imunização ativa, tá? É artificial, né? Porque a natural é aquela quando eu tenho contato com o vírus mesmo ali selvagem, né? E existe a imunização passiva, que é aquela onde eu recebo o anticorpo pronto. E quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando eu recebo, por exemplo, um soro antiofídico, tá? Cuidado para não confundir com aquele soro que você toma na veia quando você não tá bem de estômago, tá? O soro antiofídico, por exemplo, ele é para picada de cobra, né? Ou outros animais peçonhentos também, que existem os soros, né? Para outros animais peçonhentos, como aranhas, por exemplo. Mas o soro antiofídico, que é o mais popular que a gente conhece, ele, na verdade, já é também ali um líquidozinho que vai ser, né, aplicado, inoculado, que é o nome correto, dentro do nosso organismo, só que esses anticorpos já estão prontos, tá? Por quê? Porque, em geral, esses venenos de cobra, né, 99,9% são muito perigosos, né? E aí o nosso corpo não conseguiria produzir a tempo, né? Não daria conta de responder. Tanto é que o soro, ele é produzido em cavalos. Então, como é que é produzido esse soro? Tira-se o veneno da cobra, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do antiofídico. Esse veneno da cobra é inoculado nos cavalos, que são animais muito mais fortes do que nós, não é verdade? E esses cavalos, então, vão produzir os anticorpos, que são aqueles soldadinhos específicos de defesa. E aí, esses anticorpos vão, né, junto com outros aditivos ali, né, como eu digo, vão formar o soro, né, o soro antiofídico, e esse soro, então, vai ser administrado no nosso organismo, que eles estão prontos. Então, por isso que é legal também, quando ocorre picada de cobra, conseguir pelo menos descrever a cobra, se conseguisse, né, levar o animal, né, junto, matar, conseguir capturar o animal ali, não digo matar, mas capturar o animal e conseguir levar para o hospital, ou descrever pelo menos, porque quanto mais específico for o soro, mais eficiente ele vai ser. Existem aqueles que vão abranger diversos tipos, né, de animais, mas existem aqueles que vão ser o específico e ele vai ser mais eficiente, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Em caso de dúvidas, é só colocar aí nos comentários ou ainda no direct do Insta, tá bom? Eu agradeço a companhia de vocês mais uma vez. Beijão e até a próxima, pessoal!